Você já se pegou comprando algo por puro impulso, muitas vezes até sem poder? Aquela roupa que você não precisava, aquela saidinha que não estava nos planos, ou até mesmo aquela comida que você pediu só para se sentir melhor? E quando chegou o fim do mês, bateu aquele arrependimento, aquela sensação de que o dinheiro escorreu pelos seus dedos sem saber para onde ele foi? Se a resposta for sim, pode ficar tranquilo, você não tá sozinho. E a resposta para o porquê disso acontecer está muito mais ligada ao nosso cérebro e a forma como ele funciona do que você imagina. É uma questão puramente comportamental e é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes da gente continuar, eu preciso fazer uma ressalva muito importante aqui. Eu não sou psicólogo nem neurocientista. Tudo que eu vou apresentar nesse vídeo é empírico e baseado nos meus estudos sobre o comportamento humano e a relação com o dinheiro. Então, caso eu use algum termo de forma equivocada ou fale de forma muito superficial sobre algo, eu já peço desculpas antecipadamente e lembre que essa área não é a minha especialidade. E caso tenha algum especialista vendo esse vídeo, sinta-se à vontade para me corrigir ou acrescentar ao assunto. Nesse vídeo, meu objetivo é que a gente entenda juntos os principais fatores comportamentais que nos levam ao consumo impulsivo. Porque eu acredito que compreendendo esses mecanismos, nós teremos as ferramentas necessárias para assumir o controle das nossas decisões financeiras e, consequentemente, construir um caminho mais sólido para o enriquecimento. Afinal, como eu sempre digo, enriquecer é antes de tudo uma questão de comportamento. Antes da gente entrar nos porquês, vamos alinhar o que nós estamos chamando de consumo impulsivo. De forma bem direta, são aquelas compras feitas sem nenhum planejamento prévio, motivadas por um desejo imediato, quase que incontrolável. É quando a emoção fala mais alto que a razão e a gente age no calor do momento. E as consequências financeiras disso, a gente sabe, não são nada agradáveis. O consumo impulsivo é um dos grandes vilões quando nós falamos de orçamento pessoal. É o motivo do endividamento, da dificuldade de ter uma reserva de emergência ou da realização de grandes sonhos e, claro, por gerar um estresse financeiro crônico que afeta todas as áreas da nossa vida. Enfim, é um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Para você ter uma ideia da dimensão desse problema no Brasil, eu trouxe alguns dados recentes. Uma pesquisa da CNN Brasil e do SPC Brasil aponta que 7 em cada 10 brasileiros admitem comprar por impulso e se arrepender depois. Outro estudo da B3 revela que 46% dos brasileiros já realizaram compras por impulso como forma de se sentir melhor emocionalmente, o que mostra a forte ligação entre saúde mental e saúde financeira. O SPC Brasil também indicou que 41% dos brasileiros que compraram por impulso estão inadimplentes. O endividamento de famílias brasileiras tem crescido com o valor das dívidas em atraso superior a 90 dias, somando 482 bilhões. E quase metade da população adulta, 47,9%, estão inadimplentes. Esses números não são apenas estatísticas frias, eles representam a realidade de milhões de pessoas que veem seus sonhos financeiros adiados ou destruídos por um comportamento que muitas vezes parece inofensivo no momento da compra. Mas as consequências do consumo impulsivo vão muito além das dívidas e do estresse financeiro que eu já mencionei. Ele atinge esferas mais profundas da nossa vida e impacta diretamente o nosso bem-estar além da nossa jornada rumo à liberdade financeira. É importante entender que o prejuízo não é só no bolso, mas na nossa mente, no nosso comportamento, no nosso dia a dia e também no nosso emocional. O prazer momentâneo de uma compra impulsiva é muitas vezes seguido por um forte sentimento de arrependimento e culpa. Você provavelmente já deve ter sentido aquela pontada no estômago depois de ver o extrato do cartão ou de perceber que comprou algo totalmente desnecessário. Essa culpa pode gerar ansiedade, frustração e até mesmo uma baixa autoestima, no decorrer do tempo. E isso cria um ciclo vicioso difícil de sair, onde a pessoa busca novas compras para aliviar esses sentimentos negativos e, como consequência, ela se sente mais mal e aí compra de novo e fica nesse ciclo interminável. É um ciclo que drena a sua energia mental e também a sua energia emocional. Cada real gasto por impulso é um real que deixa de ser investido nos seus objetivos de vida, Seja a reserva de emergência, a casa própria, a educação dos filhos, uma viagem dos sonhos ou também a sua aposentadoria. O consumo impulsivo, ele sabota o seu planejamento financeiro de longo prazo. Ele compromete a construção de um futuro mais tranquilo. É como se você estivesse constantemente tirando tijolos da fundação da sua casa para comprar enfeites que logo não servem mais para nada. Em alguns casos, o consumo impulsivo pode prejudicar até os relacionamentos mais próximos, aumentando as discussões familiares por conta de dívidas. As pessoas começam a mentir para esconder gastos e até mesmo se isolar socialmente para evitar situações que estimulam o gasto de dinheiro. A pressão para acompanhar padrões
padrões de consumo, muitas vezes estimulada pelas redes sociais, também pode gerar um sentimento de insatisfação, levando as pessoas a comprarem mais na tentativa de preencher um vazio que o dinheiro não pode preencher. Por isso, o primeiro passo para começar a controlar o impulso de gastar é entender que esse hábito enraizado é extremamente prejudicial, e não só para sua vida financeira, mas sim para sua vida como um todo. Não é só sobre economizar dinheiro por economizar dinheiro, é sobre proteger a sua paz de espírito, a sua saúde mental, os seus relacionamentos e, acima de tudo, o seu futuro. Agora, vamos trazer isso para o seu dia a dia, né? Como o consumo impulsivo se manifesta na prática. E mais importante, como você pode identificar esses momentos antes que eles virem um problema. Eu separei alguns cenários mais comuns para esse momento do vídeo e deixa aqui nos comentários se você se identificou com algum deles. O primeiro deles é a compra para se animar, né? Ou para se recompensar por alguma coisa. Então você teve um dia estressante no trabalho, brigou com alguém ou simplesmente está se sentindo para baixo e a primeira coisa que vem à sua mente é comprar algo, uma roupa, um doce, um mimo para melhorar o seu humor ou até se recompensar pelo esforço. E como a gente consegue identificar isso, né? Se pergunta, eu realmente preciso disso agora ou eu tô comprando isso para resolver um problema emocional e não uma necessidade real? Se a compra tá ligada a um estado de espírito negativo ou a uma busca por alívio imediato, é um sinal de que aquilo não deve ser comprado naquele momento. Um outro cenário seria a promoção imperdível e o medo de ficar de fora, né? Imagina que você tá rolando o feed, né, das redes sociais e aparece uma postagem ou uma promoção relâmpago, ou você tá naquele passeio inofensivo no shopping e vê um anúncio de últimas unidades, ou então um amigo próximo compra algo e você sente que precisa também comprar para não poder ficar de fora, né? E aí vem aquela sensação de urgência e a ideia de que você tá perdendo uma oportunidade que não vai se repetir. E isso te impulsiona a comprar, né? E como que a gente identifica isso? Primeiro, você respira fundo e questiona a real necessidade, né? Eu já tinha planejado comprar isso antes? Essa promoção é realmente tão boa que não vai aparecer outra parecida no futuro? E muitas vezes o FOMO, né, o Fear of Missing Out, né, que é o medo de ficar de fora, é um gatilho poderoso que faz a gente agir sem pensar. E o marketing dessas empresas sabem disso e sabem exatamente como usar isso contra você. Um outro cenário é comprar por conta do tédio ou de você não estar fazendo nada. Você está em casa sem nada para fazer, gastando um tempo nas redes sociais ou aplicativos de compra que inclusive hoje o padrão de consumo é bem parecido e de repente você se pega adicionando itens à lista de desejos sem um propósito muito bem definido. O tédio ou a falta de um plano, né, para quando você tem um tempo livre, pode levar a essas compras desnecessárias. E como que a gente identifica isso? Antes de abrir um aplicativo de compras, pense em atividades alternativas e mais produtivas para o seu tempo livre. E quando você se vê numa situação de compra, você se pergunta, eu estou comprando isso porque eu estou entediado ou porque eu realmente preciso? De repente, até ler um livro pode ser melhor do que ficar rolando o feed da Shein. E o último cenário seria uma compra por influência ou status social, né? Você vê amigos ou influenciadores digitais ou pessoas do seu círculo social exibindo novos produtos, coisas que eles compraram, viagens, experiências e sente a necessidade de ter algo parecido para se sentir parte daquele grupo, né? Ou para manter um certo status. Geralmente, a comparação social é um grande potencializador de consumo compulsivo. E como que a gente identifica isso? Crie o hábito de refletir sobre seus próprios valores e objetivos pessoais. Essa compra tá alinhada com o que realmente eu valorizo ou eu tô tentando impressionar alguém? Lembre-se que a verdadeira liberdade financeira, ela vem de viver de acordo com as suas próprias regras e expectativas e não com o que as pessoas esperam de você. Quando eu comecei a investir e cuidar da minha saúde financeira, eu tracei alguns objetivos e para cada fase que eu fosse atingindo, eu fui me permitindo comprar coisas que na fase anterior eu me privava. Por exemplo, até eu atingir os primeiros 100 mil reais de patrimônio, eu me proibi de sair para comer fora. E hoje ainda, mesmo tendo condições de trocar, eu tô com o mesmo carro que eu comprei em 2015. Eu não vou mentir, tá? Eu já tive o impulso de pensar em trocar várias vezes. Eu já tive em roda de amigos com carros mais modernos que ficaram me instigando, né, a trocar de carro, comprar um carro mais novo. Mas é aquilo, eu tenho consciência de quem eu sou e de quais são os meus objetivos. E trocar de carro hoje por pura pressão social tá desalinhado com os meus planos de vida. E isso só iria me prejudicar. Quando a gente aprende a reconhecer esses padrões no dia a dia, a gente ganha o poder de pausar, refletir e tomar decisões mais conscientes que realmente nos aproximam dos nossos objetivos e nos libertam de um ciclo de arrependimento e dívida. Tá, mas existe
existe alguma estratégia prática que ajuda a nos proteger dessas armadilhas emocionais e fortalece o nosso músculo do autocontrole financeiro? Existe sim, e eu separei as 4 que para mim são as mais fáceis e eficazes de se aplicar no dia a dia. A primeira delas é a regra dos 30 dias ou 24 horas, né? Antes de fazer uma compra não essencial, coloca o item em uma lista de desejos e espera um tempo determinado. Para itens mais caros, você espera 30 dias e para itens mais baratos você espera 24 horas. Esse tempo de espera faz a emoção diminuir e te obriga a avaliar a necessidade real da compra de forma mais racional, né? Deixa o emocional um pouco mais de lado. Essa técnica quebra o ciclo da gratificação instantânea. Muitas vezes você vai perceber que o desejo desapareceu e que a compra não era tão importante assim. E quanto mais você fizer, melhor o seu cérebro fica em adiar a recompensa. E isso te ajuda a administrar melhor a sua preferência temporal. A outra estratégia é criar zonas de fricção, né? Dificulte o processo de compra. Remova os dados do seu cartão de crédito dos sites e aplicativos, cancele as notificações de promoções e evite passear no shopping ou sites de compra como forma de lazer e matar o tempo. Quanto mais barreiras você cria entre o desejo e a compra, maior a chance de você desistir no meio do caminho. A dificuldade nos força a pensar. Se você precisa levantar, pegar a carteira, digitar todos os dados do cartão, a probabilidade de você questionar a compra aumenta muito. Você só vai comprar o que realmente é indispensável. Outra estratégia é ter um orçamento e objetivos claros. Defina um orçamento mensal claro com um valor específico destinado para gastos livres. E mais importante, tenha objetivos financeiros bem definidos. A reserva de emergência, a viagem, a aposentadoria. Antes de comprar por impulso e estourar o orçamento para gastos livres, lembre de como aquele gasto que parece inofensivo te afasta dos seus objetivos maiores. O orçamento, ele te dá um limite claro. Você só pode gastar isso aqui, tá? E os objetivos te dão um propósito maior. Você sabe aonde você quer chegar. E fica muito mais fácil de dizer não a um prazer momentâneo quando você tem um sim muito mais importante para o seu futuro. Além de que o orçamento bem definido para esses gastos livres pode ser visto como uma recompensa pelo seu esforço de cuidar das outras áreas da sua vida financeira. Por isso, esse valor pode ser gasto sem sentir culpa. E por último, substitua o vício em gastar. Se você compra por estresse, tédio ou tristeza, primeiro, identifique isso. Muitas pessoas não percebem que compram mais quando está em algum desses estados. E isso é um hábito. Assim como a gente tende a comer comidas mais hiperpalatáveis e ingerir mais álcool nesses momentos, gastar também libera hormônios do prazer e por um breve momento nós nos sentimos melhor. O problema é que passa rápido e como todos os outros artifícios para se sentir bem, não é nada benéfico. Então, depois de identificar o motivo negativo das compras, encontre um novo hábito para substituir esse comportamento que traz a tão desejada recompensa instantânea. Pode ser praticar um exercício, correr, lutar, meditar, ler um livro, conversar com um amigo ou qualquer outra atividade que te traga bem-estar sem custar dinheiro e que seja benéfico no longo prazo. O nosso cérebro funciona com base em hábitos e quando a gente substitui um hábito destrutivo por um construtivo, você reprograma sua mente para lidar com as emoções de uma forma mais saudável e mais produtiva. Você muda a plasticidade do seu cérebro, é uma mudança física de verdade. E depois de repetir várias e várias vezes, o esforço para executar esse novo hábito é quase zero. No começo é muito mais difícil, mas depois vai ficando mais automático, vai ficando mais tranquilo de ser executado. Entender os mecanismos por trás do consumo impulsivo não é sobre se culpar, mas sobre se libertar. É sobre retomar o controle das suas finanças e, consequentemente, da sua vida de modo geral. Cada vez que você pausa, reflete e escolhe não comprar por impulso, você está dando mais um passo em direção à liberdade financeira e à sua paz de espírito. O objetivo não é nunca mais comprar algo que você deseja, mas sim fazer com que cada compra seja uma decisão consciente e alinhada com seus valores e com seus objetivos. É sobre usar o dinheiro como uma ferramenta para construir a vida que você sonha e não como uma muleta para lidar com as emoções do momento, ou emoções que não foram devidamente tratadas. E aí, eu aconselho a buscar tratamento com um médico especialista para cuidar dessas questões emocionais. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.